Livro do profeta Neemias, capítulo 2. Glória! Eu esqueci de falar com o Fabrício, mas eu estou oferecendo esse culto também em ação de graça, né? Porque eu estive orando ao Senhor e aprove ao Senhor me concedeu uma bolsa de 50% numa faculdade. Você pode dar glória? Para mim era impossível aos meus olhos, irmão, mas quando eu orei, entreguei na mão dele, irmão, a bolsa de 50% chegou. E eu quero profetizar sobre a sua vida que a bolsa da faculdade, a porta de emprego vai chegar no teu endereço, porque Deus não erra. E quando você abre a Bíblia, eu tributo a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor para Ele me conceder essa oportunidade de assumir a sua tribuna para falar uma vez mais acerca da sua palavra. Agradecendo a Deus, agradecendo ao pastor Robson, pelos passadores da obra do Senhor, pelo Fabrício, da pastora, né? A gente estava entrando ali e diz, irmão, é pai, é filha, é gêmeo, glória a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, irmão. Você que se disponibilizou, né, a estar aqui nessa noite, assim como o Fabrício falou, você poderia estar em qualquer outro lugar, até mesmo no carnaval, mas não, você disse, eu vou na casa do Pai. Eu creio que tem algo de Deus aqui para a sua vida, você crê nisso? Livro do profeta Neemias, capítulo 2, vamos ler o verso 1 e o verso 2 somente. Vai dizer assim: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto diante dele o vinho, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que estás triste? O teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E você se assenta dizendo amém? Amém! Glória! Mas eu vou olhar para você breve. Esse texto que nós acabamos de ler, é bem verdade que é um texto bastante conhecido. É bem verdade que o livro do profeta Neemias ele se encontra inserido no Antigo Testamento. E é bem verdade que a plena certeza que eu tenho essa noite é que você que se encontra aqui essa noite assentado é um leitor, porque gosta de ler e meditar na palavra de Deus. É um ouvinte, porque gosta de ouvir a palavra de Deus. E é um praticante, porque além de gostar de ouvir, ler e meditar, gosta de colocar em prática tudo aquilo que a Bíblia nos diz, gosta de colocar em prática tudo aquilo que a Bíblia nos relata. É bem verdade, meus irmãos, que esse livro, esse profeta, este capítulo que nós fazemos menção, é um capítulo bastante conhecido. E talvez você esteja se perguntando: mas Pedro, quem é Neemias? Haja vista que a Bíblia nos diz que Neemias ele é o filho de Acalias. E é bem verdade, meus irmãos, que o profeta Neemias ele foi o governador de Jerusalém e responsável pela construção dos muros da cidade. É bem verdade que este homem, chamado por nome de Neemias, esse homem ele lutou pela reforma social e ele motivou o povo a obedecer a Deus. É bem verdade que os feitos de Neemias, as coisas que Neemias fez, se encontram inseridos dentro deste livro, que por sinal carrega o seu próprio nome. Só que é interessante, irmãos, que quando nós analisamos a história, a vida do profeta Neemias, nós percebemos e vemos que o profeta Neemias ele fez parte da geração que fora levado cativo para a Babilônia pelo rei chamado por nome de Nabucodonosor. Mas é bem verdade também que após a queda do Império Babilônico, Neemias ele vai aparecer na narrativa bíblica com muita notoriedade. Só que, irmãos, para que nós venhamos compreender esse capítulo 2 que todos nós juntamente fizemos menção, é necessário nós retrocedermos um pouco. É bem verdade que há mais de 90 anos do início da história, a Bíblia vai dizer que o rei da Pérsia autorizou que Zorobabel levasse quase 50 mil judeus de volta para Jerusalém. É interessante porque Zorobabel e os profetas Ageu e Zacarias agora, eles vão motivar o povo a edificar o templo em Jerusalém. É interessante porque 80 anos depois da volta de Zorobabel, Esdras, ele vai aparecer na narrativa bíblica agora também com muita notoriedade. É bem verdade que quando o Esdras ele aparece na narrativa bíblica, é bem verdade que a Bíblia nos relata que Esdras agora ele vai conduzir um povo
bem menor, que retornou do cativeiro para Jerusalém. Só que é interessante que quando nós analisamos quando Esdras agora está instruindo o povo, é verdade que Esdras não faz isso de qualquer maneira. Esdras, ele vai conduzir esse povo com dois objetivos principais. Quanto objetivo? Quantos objetivos? É verdade que ele vai conduzir esse povo com dois objetivos principais. Primeiro objetivo principal, ele vai conduzir o povo a terminar o acabamento no templo. Segundo objetivo principal, ele vai ensinar o povo a ser fiel a Deus. É verdade que após 15 anos da volta de Esdras, quem vai aparecer agora na narrativa bíblica é esse profeta, a qual nós acabamos de fazer menção, chamado por nome de Neemias. É verdade que agora entra o verso 2, onde a Bíblia diz que o seu irmão, chamado por nome de Anani ou Anani, é verdade que agora o irmão de Neemias, ele vai até Neemias e vai ressaltar que Neemias, ele se encontra em Suzã. Suzã não faz parte de Jerusalém, Suzã faz parte da Babilônia. E é bem verdade, meus irmãos, que agora Neemias está lá trabalhando. É bem verdade que a função de Neemias no reinado do rei chamado por nome de Artaxerxes I é a função de copeiro do rei. Neemias está agora como copeiro do rei, está lá trabalhando, está lá servindo o rei. E é bem verdade que agora o seu irmão, ele chega diante de Neemias e ele vai trazer uma notícia triste. Só que é bem verdade que antes de Anani, ele abrir a sua boca, Neemias vai perguntar como que está o povo que voltou do cativeiro, que saiu do cativeiro. É bem verdade, meus irmãos, que agora, imagina essa cena, o irmão de Neemias com um semblante triste, ele chega diante de Neemias após Neemias fazer essa pergunta, e é bem verdade que ele vai responder Neemias no verso 3 do capítulo 1. É bem verdade que ele vai dizer que o restante que ficaram em Jerusalém, eles se encontram em grande ruína. É bem verdade que a realidade do povo que ficaram e que saíram do cativeiro é uma realidade ruim, é uma realidade muito feia. E é bem verdade que agora ele vai dar um relato também que vai mexer com a estrutura e o psicológico de Neemias. É bem verdade que agora ele vai dizer que os muros de Jerusalém se encontram caídos, se encontram destruídos. É bem verdade, meus irmãos, que agora precisamos analisar alguns pontos aqui. Primeiro ponto, Neemias aqui, como eu disse, está trabalhando como copeiro do rei. Repita comigo, copeiro do rei. Exatamente, Neemias está trabalhando como copeiro do rei. E é bem verdade também que agora o seu irmão está trazendo uma notícia ruim. Só que Neemias aqui, como eu disse, ele se encontra em Suzã, que faz parte da Babilônia. Neemias aqui se encontra cativo. E estar cativo não é bom. Estar cativo é ruim. Então Neemias aqui está vencendo um período difícil da sua vida, porque ele está cativo, longe da sua terra natal, longe dos seus pais. E eu imagino que Neemias agora se encontra com saudade da sua terra natal, que é Jerusalém. Então Neemias aqui está vencendo um período ruim, e seu irmão está trazendo uma notícia ruim. Então, além dele estar vivenciando esse período caótico de sua vida, está vindo alguém trazendo uma notícia ruim. Só que é interessante que quem está trazendo a notícia ruim não é alguém desconhecido. Quem está trazendo a notícia ruim é alguém conhecido. Então vamos lá? Neemias está vivenciando um período ruim da sua vida, está recebendo uma notícia ruim, e quem está trazendo essa notícia ruim não é alguém desconhecido, mas é alguém conhecido. Isso aqui, irmão, é algo bastante interessante, sabe por quê? Porque a pessoa já está vivenciando um período ruim da sua vida, ainda aparece outra pessoa trazendo uma notícia ruim. Isso aqui é algo bastante interessante, sabe por quê? Porque parece que existem pessoas que são especialistas em trazer notícia ruim quando nós estamos vivenciando um período ruim da nossa vida. A gente já está vivenciando uma crise, aí aparece alguém trazendo uma notícia ruim, que além de mexer com o nosso psicológico, ainda mexe com a nota de estudo Pedro. E essas coisas que você acabou de falar, você tem comprovação bíblica, tem Marcos capítulo 5, versículo 35 e 36. É bem verdade que agora Jairo, ele chega diante de Jesus, porque Jairo possui um problema dentro de sua casa. Jairo, ele vai rogar para que Jesus vá até sua casa e imponha as mãos sobre sua filha para que ela venha se sarar. É interessante, irmão, porque no meio desse percurso, você conhece, ele cura o fluxo de sangue. Só que o verso 35 diz assim: e
estando ele ainda falando, quem? Jesus, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga e disseram, para quem ele fala mais o mestre, a tua filha já está morta. Gente, quando Jairo foi até Jesus, a filha dele estava à beira da morte, e agora tem alguém afirmando que a filha dele está morta. Só que é necessário nós ressaltarmos que Jairo ele é o principal da sinagoga. Então, se o verso 35 está nos dizendo que chegaram alguns do principal da sinagoga, quem está trazendo a notícia ruim não é alguém desconhecido. Quem está trazendo a notícia ruim é alguém conhecido. Só que eu gosto disso. Por quê? Porque quando Jesus ele ouve isso, Jesus no verso 33 olha para Jairo e diz assim, Jairo, crê somente. Eles estão dizendo que a filha já está morta, mas Jesus está dizendo, crê somente. E a pergunta que surge disso tudo é, por que Jesus se utilizou dessa expressão dizendo, crê somente? É simples, é porque no capítulo 5, versículo 23, quando Jairo chega diante de Jesus, você conhece o texto, Jairo vai se prostrar, e ele olha para Jesus e diz, se o Senhor for na minha casa e impor as mãos sobre a minha filha, ela irá sarar. Então quando Jesus ele diz, crê somente para Jairo, é Jesus dizendo para Jairo, Jairo, crê naquilo que você falou comigo no início, que se eu colocasse a mão, a sua filha, irmão, eu estou sentindo Jesus aqui. Sabe o que Jesus está mandando eu dizer para alguém? Crê naquela oração que você fez naquele quarto fechado. Você orou por libertação pelo teu marido, você orou por libertação pelo teu filho, e agora está desacreditando. Jesus está dizendo, crê somente, ou seja, crê naquela oração que você fez no monte, crê naquela oração que você fez na sala, enquanto você varria. Jesus está dizendo, eu não tenho Alzheimer. Aquela oração que você fez no ano passado, eu estou trazendo resposta. Levanta a tua mão, porque eu estou sentindo que o negócio está começando a ficar sério. Jeová me trouxe aqui para dizer para alguém, a tua oração foi ouvida. Eu somente creio que o teu filho vai ser liberto, o teu marido vai ser liberto, a tua família vai ser liberta, a tua parentela vai ser liberta, e você vai andar por essa porta dizendo, eu e a minha casa serviremos. Eu poderia orar isso aqui, a promessa sobre a tua casa ainda está de pé. É somente a promessa sobre o teu filho ainda está de pé. E somente para quem está ao seu lado, diga, crê somente. Fale com autoridade, fale com crer somente. Não melhore, fale, crê somente. Eu estou dizendo, crê naquilo que você falou comigo antes de vir para o mundo. Crê naquilo que você falou comigo quando você estava no caminhar, irmão. Eu estou sentindo ele aqui e ele está mandando eu dizer para alguém, a tua oração não foi esquecida. Sua oração não foi esquecida. É interessante porque agora, indo para o verso 4, Neemias ele ouviu como se encontrava Jerusalém. É interessante porque o irmão dele diz como se encontra a cidade, como que se encontra a realidade de Jerusalém. E agora o verso 4 diz que Neemias ele vai se assentar e ele vai chorar. Só que é interessante porque o texto diz que Neemias ele vai se levantar, vai orar e vai jejuar pelos judeus que se encontravam em Jerusalém numa situação caótica. Só que eu quero te fazer entender que, assim como eu disse no início da introdução, Neemias ele não se encontra em Jerusalém, ele se encontra em Suzã, que faz parte da Babilônia. E é interessante porque agora, após ele ouvir como se encontra em Jerusalém, ele se assenta, ele chora, ele lamenta por alguns dias, mas ele mesmo diz que estive orando e jejuando pelos judeus que se encontravam aonde? Em Jerusalém. Irmão, isso daqui é muito bom. Por quê? Porque Neemias não está em Jerusalém, mas ele está orando porque está em Jerusalém. Eu vou repetir. Neemias não
está presente no local, mas Neemias está orando e jejuando por quem está presente no local. Neemias não se encontra na terra onde a qual ele queria estar, mas Neemias está orando. Pai, irmão, isso aqui é algo muito bom, sabe por quê? Porque Neemias ele é o contrário de muita gente, até porque só tem pessoa que só ora pela outra, só se o nome estiver na carta. Fora isso, não ora. Tem pessoa que só ora e jejua pela outra, só se estiver na mesma situação. Fora isso, não ora. Tem pessoa que só ora e jejua pelo outro, só se der em oportunidade. Só que Deus ele me trouxe aqui essa noite. Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para alguém: seja como Neemias, seja humilde. Se Deus ainda não te colocou no lugar que você quer, olhe porque Deus já colocou lá. Se Deus ainda não te deu a oportunidade dos sonhos, olhe porque Deus já deu a oportunidade dos sonhos. Se Deus não te deu a casa que você pede, olhe porque Deus já deu. Ai, irmão, eu senti Deus aqui e Deus está mandando eu liberar para alguém. Seja humilde, desempina o nariz. Não é porque eu não te coloquei no palácio que você não vai orar porque eu já estou. Levante a sua mão, porque o negócio está ficando sério. Deus mandou eu dizer para alguém: se você ainda não chegou no propósito, olhe porque Deus já chegou no propósito. Olhe. Ele não estava em Jerusalém, mas ele está orando porque está em Jerusalém. Isso daqui é algo bastante interessante e nos ensina uma lição valiosíssima, que não é porque a gente não conquistou um carro que a gente pede ao Senhor que a gente não vai orar porque Deus já deu um carro. Não é porque a gente não alcançou um nível extraordinário que a gente não vai orar e jejuar porque alcançou um nível. Ai, irmão, Jesus está dizendo: aprenda com Neemias. Diga para mim, seu dia, aprenda com Neemias. Diga. Aprenda com Neemias. Isso daí, você orando e intercedendo pelos outros, mostra até onde vai o seu nível. Porque gente arrogante e soberba não chega em lugar, irmão. Jesus está dizendo: a tua intercessão pelo outro mostra o quanto você adora. Não está em Jerusalém, mas está orando por quem se encontra em Jerusalém. É interessante porque agora ele ouve a notícia, se assentou, chorou, lamentou por alguns dias, mas ele mesmo diz: e estive orando e jejuando pelos judeus que se encontram lá. Isso é algo interessante, irmão, sabe por quê? Porque Neemias, quando recebe a notícia veio para abalar o seu psicológico. A notícia veio para mexer com a sua estrutura. E por mais que ele chorou, se lamentou por alguns dias e esteve prostrado, ele decidiu se levantar, orar e jejuar. Vou repetir: ele tomou uma decisão em se levantar e orar. Isso daqui, irmão, é algo bastante interessante. Sabe por quê? Porque Neemias aqui quer nos ensinar que não vale a pena chorar pelo que aconteceu. O negócio é eu me reerguer para receber aquilo que vai vir. Eu vou melhorar isso daqui para você. Não é tempo de ficar chorando pelas coisas que aconteceram no teu passado. E é tempo de quê? De eu me levantar, se posicionar para receber aquilo. O problema disso tudo é que existe pessoa que está chorando pelo leite derramado. Existe pessoa que está chorando pela conta que não deu certo. Existe pessoa que está chorando pelo dor que teve no passado. Só que Deus está mandando eu dizer para alguém que hoje é a noite de você se levantar. Hoje é a noite de você se levantar. O tempo de
lamentou por alguns dias. Ele lamentou por meses? Não. Ele lamentou por anos? Não, mas deixa eu dizer que ele lamentou o quê? Por alguns dias. Por que ele lamenta por alguns dias? Mas agora pode se lamentar por alguns dias. Ele vai orar e jejuar pelos judeus. É porque Neemias aqui entende. Por quê? Que o sofrimento do passado não pode anular a minha oração no presente. Eu vou repetir isso aqui. Eu sei que o sofrimento doeu. Eu sei o que aconteceu, meu, mas eu deixo dizendo, essa dor não é eternamente. Você vai pensar, você vai lembrar, mas essa dor não pode te parar. Ai, irmão, levante a tua mão, porque eu sei que no teu passado teve alguém que te feriu. Eu sei que no teu passado teve alguém que te traiu. Eu sei que no teu passado teve alguém que te magoou. Mas Jesus está doendo. Bata a poeira, ergue a cabeça, porque essa noite o novo de Deus chega para a sua vida. Eu vou melhorar. Deus não vai liberar coisa nova enquanto você permanecer com o teu pensamento nas coisas velhas do passado. Nas coisas velhas do passado. Ele está dizendo para mim, o teu posicionamento te levará no nível extraordinário. Eu só quero que você se posicione. Fica para quem está ao seu lado. Deus só quer que você se posicione. Glória. Para que o novo dele chegue na sua vida. Aleluia. Então ele se assentou. Ele chorou, ele se lamentou. Mas ele tomou uma decisão de se levantar. Isso daqui é algo bastante interessante. Porque quando nós vemos o período que ele chora e o período que ele se levanta, nós temos duas decisões. A decisão de alguém que pode escolher ficar sentado chorando pelo que aconteceu, e a decisão de alguém que pode tomar uma atitude em se levantar para fazer a história ser diferente. Eu vou repetir isso aqui. Aqui nessa noite tem duas decisões. Ou você decide ficar chorando pelas coisas que não dão certo, ou você decide se levantar para receber o novo de Deus para a sua vida. Deus tem decreto aqui para a vida de pessoa. Sabe o que Jesus está dizendo? A decisão não está na minha mão, a decisão está na tua mão. A decisão está na tua mão. Está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. É interessante. O versículo 4 diz que quando ele recebe a notícia, se assentou, chorou, se lamentou por alguns dias, esteve prestando, mas tomou uma decisão de se levantar. Só que é interessante, porque a notícia ruim chegou, a notícia precária chegou, a notícia caótica chegou. Só que eu gosto da atitude de Neemias. Por quê? Porque se você analisar o capítulo 1 do livro dele, você não vai ver, após Neemias receber a notícia ruim, Neemias indo contar para os outros. Você não vai ver Neemias após receber a notícia ruim indo publicar no Facebook, indo publicar no Instagram, indo publicar no WhatsApp. Não. Você não vai ver Neemias indo espalhar a notícia ruim que ele acabou de receber. Não. Mas então como que nós vamos ver Neemias indo orar? E indo jejuar? Vou repetir isso daqui, irmão. Eu quero você aqui comigo. Diante de uma notícia ruim, ele não sai contando para os outros. O que ele faz? Ele vai orar. E ele vai jejuar. E qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que existem pessoas que estão pegando os seus problemas e estão compartilhando com gente que não tem a capacidade de resolver. Existem pessoas, Fabrício, que estão pegando a notícia ruim e estão espalhando, publicando para todo mundo ver, sendo que ninguém tem a capacidade de solucionar o seu problema. Mas eu vim te apresentar um Deus que é todo poderoso, e Ele pode solucionar os seus problemas, e Ele pode solucionar os seus problemas. E eu vou para dentro da Bíblia. Jesus aqui, quando Ele não vai na casa da pessoa, Ele lança a tua palavra, porque por mais que Ele não esteja presente, a palavra tem o poder de resolver condições. E eu já quero profetizar essa noite, e a palavra de Deus vai alcançar os seus queridos.
vai ser resolvido. Aquele problema que você tinha no trabalho vai ser resolvido. Diante de uma notícia ruim, ele vai orar e vai jejuar. Repita comigo: orar e jejuar. Porque isso sim é a solução para nossos problemas. Neemias aqui quer nos ensinar que compartilhar os nossos problemas, ou até mesmo na notícia ruim que chega a nós, a pessoas, isso não tem capacidade de resolver. E qual é o nome disso? Fofocar. O nome disso é fofocar. E eu nunca vi fofoca resolver problema. Eu já vi fofoca, ao invés de resolver, piora. Só que tem uma arma secreta que é a oração. Ela sim pode solucionar os seus problemas. Então aqui ele se assentou, chorou e foi orar. Foi orar por quê? Porque eles tinham um problema. Eles tinham uma notícia ruim. Então ele vai clamar a Deus do verso 5 em diante, em prol dessa notícia ruim. Porque tem problema que nós só resolvemos isso orando no quarto. Tem problemas que a gente vai resolver orando em conjunto. Tem problemas que a gente vai resolver orando com a igreja. Mas existe um problema específico que a gente só vai resolver somente nós e o Todo-Poderoso. Então ele se assentou e chorou. E é interessante, irmão. Por quê? Porque diante da notícia ruim que ele recebeu, ele foi orar. E qual é a comprovação bíblica que você tem disso? Você vai olhar para dentro da Bíblia. Quando eu olho para dentro da Bíblia, agora eu me deparo com o livro de Crônicas. É de verdade que agora Senaqueribe, ele vai cercar Judá. E quando Senaqueribe ele cercou Judá, a Bíblia diz que ele queria tomar a cidade. Só que a verdade é que agora, após Senaqueribe sitiar, cercar Judá, ele vai pegar uma carta de afronta e ele vai enviar ao rei chamado por nome de Ezequias. É interessante, por quê? Porque o rei Ezequias e o profeta Isaías, eles vão pegar essa carta de afronta, eles vão pegar essa notícia e vão fazer o quê? Apresentar ao Senhor. Eles vão pegar essa carta de afronta, essa notícia ruim, e vão apresentar ao Todo-Poderoso. Porque esse problema que você está vivendo, você só vai solucionar quando você apresentar para Deus. Essa situação que você está vivenciando só vai ser solucionada quando você apresentar ao Todo-Poderoso. Então ele se assentou, chorou, mas ele se levantou. É interessante, porque ele se lamentou, mas ele tomou uma decisão de se levantar. Ou seja, é interessante porque Neemias aqui diante de uma notícia ruim, ele tomou um posicionamento diante daquilo. Assim como eu disse, ele não foi compartilhar a notícia ruim com um monte de gente, não. Ele viu a notícia ruim e o que ele fez? Se posicionou em oração. E é interessante porque quando eu olho para dentro da Bíblia Sagrada, eu vejo que toda pessoa que se posicionou, Deus deu vitória. É interessante porque agora, continuando o texto, Senaqueribe enviou a carta de afronta para o profeta Isaías e o rei Ezequias. É interessante, irmão, porque agora, gente, quando eles apresentam, eles se posicionam em oração. E o que o texto diz? Que Deus enviou um anjo. Deus enviou um anjo e esse único anjo destruiu o exército de Senaqueribe. Eu vim dizer para alguém nessa noite que o teu posicionamento em oração vai fazer com que o inimigo vaze de sua casa. O seu posicionamento em oração vai fazer com que aquela pombagira pare de atuar no teu casamento. O seu posicionamento em oração vai fazer que o seu filho venha vir com a igreja. Jesus se posicione em oração. Não se posicione para criticar. Não se posicione para falar mal. Não. Se posicione em oração. É interessante porque agora ele vai se posicionar em oração. E agora entra no verso 5. E é interessante, irmão. Porque agora no verso 5 em diante, Neemias agora vai iniciar sua oração.
E olha só o que ele diz no verso 5. Ah, Senhor, Deus dos céus, que guarda a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Então percebe que não basta apenas amar, tem que guardar o mandamento. Não basta apenas dizer que Deus é maravilhoso, tem que guardar o mandamento. Não basta dizer que Deus faz milagre, que Deus faz coisa extraordinária, tem que guardar o mandamento. Pedro, por que eu tenho que guardar o mandamento? É simples. Porque uma vez que eu digo que amo a Deus, mas não guardo o seu mandamento, eu estou dando legalidade para o inimigo entrar na minha vida e atuar da forma que ele quiser. E eu te provo isso daqui no texto, irmão. Jerusalém só se encontra destruída aqui no texto. O muro só se encontra fendido no chão aqui. Sabe por quê? Porque Jerusalém não guardou o mandamento. Eu vou te provar no texto. Verso 7 do capítulo 1. Olha só o que Neemias ele diz na sua oração para Deus: de todos nós não corrompemos contra ti e não guardamos os seus mandamentos. E eu acho isso daqui interessante, sabe por quê? Porque isso daqui me dá respaldo para dizer que quem não guarda mandamentos está sujeito à queda. Quem não guarda mandamentos está sujeito à ruína. Quem não guarda mandamentos está sujeito a desviar. Quem não guarda mandamentos está sujeito a ficar caído. Só que deixa eu profetizar sobre a sua vida. Levante a sua mão. Eu estou pregando nessa noite para um povo diferente. Eu estou pregando nessa noite para um povo diferente. E quando o inimigo ele olha para você e diz: vou destruir o casamento dela, ele olha e não consegue. Por quê? Porque guarda mandamento. Eu estou pregando para um povo aqui que quando o inimigo ele olha para a sua família, ele não consegue destruir, porque ele olha e diz: não tem como. Eles guardam o mandamento. Então deixa eu te dar uma notícia nessa noite: os mandamentos de Deus estão protegendo você. Os mandamentos de Deus estão te protegendo. É interessante, porque quem guarda mandamento é diferente de quem não guarda. Porque quem não guarda mandamento tem atitudes seculares como pessoas do mundo. Mas quem guarda mandamento é igual a Neemias, e reconhece que o que está acontecendo com Jerusalém foi pela falta do mandamento. Foi por isso que o inimigo subiu e destruiu a cidade. Por quê? Porque não guardaram o mandamento. Então o segredo nessa noite aqui não está em somente orar, não está em somente jejuar, não está em somente dizer que ama a Deus, mas está também, sabe o quê? Em guardar o mandamento. Em guardar o mandamento. Então Neemias inicia a sua oração dizendo também para não somente amar, mas também para guardar o seu mandamento. É interessante porque agora o verso 6 diz que quando Neemias agora está orando agora, é bem verdade que agora Neemias vai pedir que os olhos de Deus estejam atentos e abertos. E é interessante porque ele diz que diante de Deus, de noite, ele vai clamar pelos filhos de Israel. Isso daqui é interessante, porque quando nós analisamos o verso 6 do capítulo 1, nós vemos que Neemias aqui, por orar e clamar pelos filhos de Israel, ele está tendo aqui uma atitude de compaixão. E por que ele está tendo essa atitude de compaixão, de orar por alguém? É porque Neemias aqui ele entendeu que enquanto ele ora pelos outros, Deus trabalha na vida dele. Enquanto ele clama pelos outros, Deus soluciona os problemas dele. E deixa eu te dizer uma verdade: enquanto você clama pelos outros, enquanto você ora pelos outros, Deus está resolvendo todos os seus problemas. E não foi na Bíblia, Jó 42:10, o texto diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Enquanto ele fofocava, não. Enquanto ele falava mal dos outros, não. Enquanto ele arrumava contenda, não. Mas o texto diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Então deixa eu te dizer uma verdade: a tua intercessão pelos outros vai fazer com que Deus vire o seu cativeiro. Vire o seu cativeiro. Vamos falar até você pegar. Deus vai virar o seu cativeiro nessa noite. O poder da intercessão vai fazer com que o cativeiro
parafraseando o que eu vou falar, quando nós nos colocamos à disposição de orar pelos outros, é interessante, não são todos, mas existe pessoa que quando nós nos colocamos à disposição de orar e clamar pelo problema dela, é bem verdade que a pessoa que está com o problema não move uma palha. E é bem verdade que nós devemos ser cautelosos acerca disso. Por quê? Porque existem pessoas aqui que querem ficar na aba da oração dos outros. Existem pessoas aqui que se os outros estão orando pelo problema dela, ela acha que ela não pode fazer nada. Ele acha que não pode fazer nada. Eles estão achando que não pode mover uma palha. Mas Jesus está dizendo para alguém: pare de ficar na dependência da oração dos outros. E o problema está em você. Ore em você, clame em você, jejue em você. Mas também precisamos ser categórico em analisar que existem pessoas que possuem problema, que quando elas pedem para nós orarmos pelo problema dela, elas também se colocam à disposição de orar juntamente conosco. E é essas pessoas que Deus quer que a gente fique do lado. É essas pessoas que Deus quer que a gente caminhe do lado. Pessoa que não fica na aba de oração, pessoa que não fica na aba de campanha dos outros, não, mas pessoa que também entra e se coloca à disposição. É interessante porque agora entra capítulo 2, e aqui eu já... Agora no capítulo 2, verso 1. É interessante, irmão, porque o verso 1 do capítulo 2, Neemias, o texto diz assim que o vinho estava posto diante do rei. Isso daqui é interessante, porque olha o que a Bíblia está dizendo, que o vinho estava posto diante do rei, chamado por nome de Artaxerxes I. Gente, se o vinho está posto diante do rei, por que o rei pega o vinho e não toma? É simples. É porque existia um Neemias. E a função de Neemias é a função de copeiro do rei. Isso daqui é interessante porque a função de copeiro do rei é experimentar o vinho antes de servir. É provar o vinho antes de servir. Por quê? Porque se o vinho estiver estragado, Neemias não pode servir. Se o vinho estiver envenenado, Neemias morre, mas o rei continua vivo. Se o vinho estiver invalidado, Neemias não vai poder servir. Porque Neemias vai olhar para o rei e vai dizer: ó rei, eu não posso lhe servir com vinho. Por quê? Porque o vinho aqui, ele se encontra invalidado. Só que, irmão, eu gosto dos detalhes do texto. Por quê? Porque a Bíblia diz que o vinho se encontrava diante do rei. Só que agora, olha só o que Neemias vai dizer: e eu tomei o vinho e dei ao rei. Olha o que Neemias está dizendo: e eu tomei o vinho e dei ao rei. Se Neemias está afirmando que tomou o vinho e deu ao rei, isso significa que o vinho recebeu a aprovação do rei. Então percebe que antes do vinho receber a aprovação, primeiro o vinho foi provado. Eu vou repetir: antes do vinho receber a aprovação, primeiro o vinho foi provado. Pelo porquê que antes de vir a aprovação, primeiro vem a aprovação? É simples. É porque a aprovação me qualifica para eu receber a aprovação. Mas pelo para que de fato eu venha entender, me dá uma definição da palavra aprovação. Vem comigo. Definição da palavra aprovação: excesso de sofrimento que testa a capacidade do indivíduo. Então o que é a aprovação de Deus na nossa vida? Processo. E a aprovação? Propósito. Eu vou repetir: a aprovação de Deus na nossa vida é um processo, e a aprovação, um propósito. Você lembra do que Jesus disse? No mundo tereis aflições, processo, mas tem de bom ânimo, porque eu lancei o mundo, propósito. E eu deixo de ser categórico e dizer isso aqui: você nunca vai ver Deus pegando o propósito e colocando primeiro e depois colocando o processo. Não, mas você sempre vai ver Deus colocando o processo para depois o propósito. Sabe por quê? Porque Deus entende perfeitamente que o processo te qualifica, o processo te deixa mais forte, o processo te amadurece, o processo te dá estrutura, o processo te dá estabilidade. E deixa eu te dizer uma verdade nessa noite: o processo que você está vivenciando te levará num nível extraordinário.
mas Deus está dizendo, aguente mais um pouco, porque esse processo, esse deserto vai te levar a um nível extraordinário. E deixa o seu negócio conhecer. Quem está te vendo agora não vai reconhecer quando você passar por esse processo, porque quem está te vendo agora está vendo você fraco, está vendo você cabisbaixo, mas e após o processo vai ver você andando de cabeça erguida, vai ver você cumprindo as promessas do Senhor, vai ver você recebendo o propósito de Deus. Eu vim estar dizendo, aguente o processo, aguente o processo, aguente o processo. E existe pessoa que está se perguntando o porquê que Deus está me deixando nesse processo há muito tempo. O porquê que Deus está me deixando nesse processo há muitos anos. O porquê que Deus está me deixando nesse processo aqui. Será que Ele quer que eu morra? Não. Aí Deus me trouxe aqui para dizer para alguém nessa noite, eu estou te deixando nesse processo porque este processo vai te qualificar. Eu estou te deixando nesse processo porque este processo vai te deixar mais forte. Eu estou te deixando no processo porque este processo vai te dar estabilidade. Eu estou te deixando no processo porque este processo vai mudar a tua mente. Eu estou te deixando no processo porque este processo vai mudar a tua história. Eu estou te deixando no processo porque esse processo vai mudar a tua família. Eu estou te deixando nesse processo porque eu sei até onde você aguenta. Eu sei o nível que você vai chegar. É bem verdade que quando nós olhamos para o processo que Deus nos coloca, é bem verdade que é um processo de dor, é bem verdade que é um processo dolorido, mas é bem verdade que Deus nos coloca nele, porque Deus sabe quem nós se tornaremos após o processo. E eu vim te dar uma notícia, Deus essa noite está te fortalecendo, porque Ele sabe que o processo está machucando, Ele sabe que o processo está doendo. Aí Ele me trouxe aqui para dizer para alguém que esse processo vai passar. Vai passar. E aqui eu já acabei de ensinar, verso 2. É interessante, porque Neemias diz que eu tomei o vinho e dei ao rei e nunca estive triste na presença dele. É interessante porque Neemias aqui está servindo o rei, mas está triste. Só que é interessante porque o verso 2 diz que quando o rei ele olha para Neemias servindo ali o vinho, o rei ele vai olhar e vai dizer que essa tristeza não é do rosto, mas essa tristeza é uma tristeza interna, é que está no interior dele. Por quê? Porque ele está vendo tudo que está acontecendo na tua terra natal. Ele está vendo que Jerusalém está assolada, Jerusalém está destruída. E é interessante, irmão. Por quê? Porque Neemias aqui está servindo o rei, mas Neemias está triste. Você consegue perceber que Neemias aqui, por mais que esteja triste aqui, Neemias não abre a mão de servir ao rei. Está triste, mas está servindo. Está doendo, mas está servindo. Está chorando, mas está servindo. Se lamentou, mas está servindo. Chorou de vir para o culto, mas está aqui servindo. Sabe por quê? Porque o nosso sofrimento não pode nos ausentar de servir o rei. Eu vou repetir isso daqui. O nosso sofrimento, a nossa dor, não pode nos ausentar de servir o Todo-Poderoso. Eu gosto disso daqui, irmão. Sabe por quê? Porque a tristeza de Neemias é uma tristeza interna. Então quem olha para Neemias está vendo Neemias bem, está vendo Neemias bem vestido, mas não sabe como é que Neemias está por dentro. Mas ele está triste por dentro, mas está servindo o rei. Sabe por quê? Porque a melhor maneira de nós curarmos uma tristeza interna é servir o rei. Eu vou repetir isso daqui. A melhor maneira de nós curarmos uma tristeza interna é servir o rei. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: não deixa que a dor te impeça de me servir. Não deixa que a dor te impeça de vir para a igreja. Não deixa que o sofrimento te impeça de servir a fé. Deus me trouxe aqui com um segredo para dizer para alguém nessa noite: essa dor eu estou curando hoje.
que te paralisou. Deus sabe perfeitamente que essa angústia que ninguém vê, mas você sabe que está aí dentro, quase te deixou travado, ao ponto de você não conseguir exercer a tua chamada, gente. Eu estou sentindo que o Espírito de Deus, Ele está falando com alguém nessa noite, com a cabeça curvada e a mão no seu coração. Eu inicio essa oração dizendo: ó Deus Todo-Poderoso, ó Pai da eternidade, Senhor, é diante da tua presença, ó Pai, que eu quero entregar nas tuas mãos, ó Pai, cada pessoa que deu entrada por essa porta. É bem verdade, meu Senhor, e assim como eu disse através da tua palavra, tem pessoa que está bem vestido, está bem arrumado, está todo adornado, mas Pai, só o Senhor sabe a tristeza interna que está ali dentro, a dor da perda, a dor do sofrimento, a dor do luto. É bem verdade, Senhor, que existem pessoas, ó Pai, que entrou aqui hoje e a tristeza está sendo tanta que a pessoa não conseguiu dar um glória, a pessoa não conseguiu dar um aleluia, mas eu creio, Senhor, que a presença que tomou esse ambiente, ela está servindo como um refrigério para a alma dessa pessoa. Ó Pai, eu quero profetizar sobre a tua igreja, Senhor, que no nome do Senhor Jesus, essa tristeza que o Senhor está arrancando agora, arranque toda a tristeza, espírito da depressão que vem abater e retirada agora. Olha aí, Senhor, esse espírito, ó Pai, que deixa essa pessoa triste, colocando na cabeça dela que ela tem que se matar, que ela tem que tirar a vida. Eu creio, meu Senhor Jesus, que os seus anjos, ó Pai, já está tocando em cada pessoa e está arrancando toda a tristeza interna. Ó Pai, eu quero te entregar cada pessoa nas suas mãos. Tem pessoa que está aqui, meu Pai, na tua presença, mas está, Senhor, angustiado, ó Pai, porque existe um problema lá na casa dele, lá na casa dela, mas nós queremos, Senhor Jesus, que enquanto nós estamos aqui, o Senhor está enviando os seus anjos lá na nossa casa e todos os problemas estão sendo solucionados. Ó Pai, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor possa vir tratar de cada pessoa aqui nessa noite. Olha aí, Senhor, essa pessoa triste, ó Pai, com uma tristeza interna. Olha aí, Senhor, a alma dessa pessoa angustiada, ó Pai. É bem verdade que essa pessoa tem orado, é bem verdade que essa pessoa tem clamado, e é bem verdade, Senhor, que muitas das vezes tem pensado nesse dia, mas eu creio, Senhor, que nessa noite o Senhor está fortalecendo, o Senhor está cuidando, o Senhor está tratando. Eu sinto, ó Pai, um renovo de sua parte aqui para a vida de pessoa, e eu já quero profetizar, Senhor, por intermédio da tua palavra, que da mesma forma que essas pessoas entraram, elas não irão sair. Eu creio, Senhor, que entrou pessoas até tristes, mas vai sair alegre. Teve pessoa que entrou angustiado, mas vai sair sarado. Teve pessoas que entrou com a alma ferida, mas vai sair com a alma restituída. Ó Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu te entrego cada pessoa